toda, desde que eu conheço, eu aceitei Jesus com 8 anos, no culto familiar em casa. Mas eu sonhava com isso. Mas tinha algo dentro de mim que fazia eu viver uma vida distante desse lugar. O Senhor já vinha falando comigo em sonhos, em visão à noite, desse lugar. E eu falava: Deus, eu quero, Senhor, mas eu tenho medo ainda, Pai. Eu tenho meus traumas dentro de mim. Eu me via pregando, me via conversando com pessoas, ensinando a palavra de Deus. E o mais interessante, irmãos, que eu não sabia ler. Aí que me pegava mais ainda dentro de mim. Obrigado, Lucas. Porque eu fui para a escola, só incomodei, era rebelde, não conhecia totalmente que a palavra do Senhor ensinava. O pai deu educação, a mãe também deu educação, mas tinha alguns traumas dentro de mim, o que a vida foi fazendo, conforme eu fui crescendo. E quando chegou meus 15 anos, o Senhor começou a falar mais forte comigo, algumas áreas na minha vida. Uma delas também foi que eu ia ser empresário, que eu ia ter uma empresa, ia ter umas pessoas trabalhando comigo. O meu irmão não vai se lembrar, o John Lennon. Um dia, era uma quarta-feira, nós estávamos vindo do colégio, era umas meio-dia quase. Eu falei para o John Lennon, um dia eu vou ser empresário. Um dia eu vou ser empresário. Daí eu fui crescendo, eu vendo as coisas não acontecendo, e o Senhor falando. Eu falava: Deus, eu não posso, Senhor. Eu não consigo, Pai. Eu não consigo. Daí chegou nos meus 18 anos, eu estava dentro da igreja, escolhi dar uma volta, porque achava que eu tinha domínio da minha própria vida. E nisso, saí, irmãos, saí da igreja, de vez em quando vinha na igreja nos cultos, e o Senhor sempre falando comigo: volta, 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 volta. E um dia, quando eu estava bem fora da igreja, bem longe assim, eu fui trabalhar em Balneário Camboriú, numa lavação no final do ano. Eu tive meu emprego, fui trabalhar lá. Nisso, o dono da lavação, uma lavação grande, falou: Jonathan, tu quer comandar essa lavação para mim? Eu falei na hora: pô, chegou o momento de Deus sobre a minha vida. Eu falei: quero. Eu falei: agora o Senhor vai ser louvado. Daí chegou no dia 31, dia 1º, eu tinha que voltar para Blumenau, para ver se eu ia ficar ou não. Daí ele me chamou num canto, falou: Jonathan, o teu amigo aqui falou que tu vai na igreja, tu é da igreja, não sei o quê, mas a tua conduta não bate muito bem com os princípios, né? Falei: sim. Falei: de vez em quando eu visito a igreja, tudo. Jonathan, mas tem um porém. Tu só pode tocar esse negócio se tu tiver Jesus. Daí eu olhei para ele assim, porque já basta eu andar sem ele. Tô mais um aqui nesse lugar sem Jesus, não vai dar certo. Eu escolhi tudo, mas não escolhi Jesus. Então, tu pode até vir para cá, mas se tu fizer uma aliança com o Senhor, irmãos, na hora, eu decidi não ir, porque eu não queria mais, tinha algo dentro de mim que não queria Jesus. Daí passou 3 dias, um pastor de uma congregação estava subindo com um carro, ele se joga na frente do carro, libera uma palavra para mim: Jonathan, Deus vai começar a tirar tudo de ti. O teu amor em carro, porque eu gostava de carro rebaixado, Deus vai começar a tirar.
vai ter uma solidão dentro de você. Eu falei para ele, cara, com todo respeito, eu duvido. Falei para esse pastor, eu duvido. Porque eu gosto muito de carro, gosto do que eu faço. Então, vai ser difícil. Ele disse, Jonathan, mas tem um porém. Vai acontecer isso contigo, Deus falou comigo. E tu vai bater nessa porta ali, olha bem para aquela porta. Eu vou estar tomando chimarrão te esperando sentado. Eu falei para ele, que bom que você vai estar sentado. Porque vai demorar. Eu era teimoso. Irmãos, era o meu sonho ter um Voyage, olha o grande sonho. Antigo, rebaixado, suspensão a ar. Era o meu desejo, no meu coração. Porque a minha mente pensava só nisso. E nisso, passou uns 2 meses. Eu fui descer o morro com o carro lá, bem bonitão. O carro, não eu, irmãos. E nisso, eu descendo o morro, assim, eu parei o carro. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo? Veio um peso sobre mim, irmãos. Porque eu orava tanto, porque só ia eu na igreja com meu tio. O Senhor foi lá, trouxe o meu irmão, o John Lennon, trouxe o David. Com a minha decisão de sair, fazer as minhas vontades, eles saíram comigo. Então, o Senhor começou a trazer um peso dentro de mim, pela decisão que eu tive. E nisso eu comecei a chorar dentro do carro, chorar. Era uma sexta-feira à noite, peguei, voltei com o carro para casa, guardei o carro, entrei para dentro do quarto. Minha mãe estranhou, porque eu sempre voltava à tarde, na sexta. Aí beleza, outro dia vai ser normal. Irmãos, desci com o carro de volta. Passei na frente da igreja, tinha um mutirão. O pessoal limpando a igreja, arrumando a igreja. Meus irmãos, eu amo isso. Eu já amava isso. Meu coração começou a queimar. Pensa, cara, podia estar lá, hein? O que eu vou fazer lá embaixo com aqueles amigos meus? O que eu vou fazer lá? Perder tempo. Vou voltar. Desci mais um pouco para baixo. Eu vou tentar mais uma vez descer lá nos meus amigos. Irmão, fui. Cheguei lá. O Senhor trouxe uma solidão dentro de mim. Uma solidão. Eu falei, cara, eu sempre sou alegre, brinco com todo mundo. Eu quieto, os meus amigos, o que aconteceu, Jonathan? O que está acontecendo contigo? Tu está quieto, não veio já na sexta? Eu falei, não, cara, não é nada. Peguei o carro, fui embora. Fui descer domingo de volta. Comecei a chorar dentro do carro, chorar. E não parava mais. Eu pensei, acho que eu estou com depressão. Hein? Eu falei, mas não pode, sou novo demais para ter depressão. Hein? Sou feliz. Hein? O Senhor começou a trazer nas lembranças minhas o tempo que eu cultuava o Senhor. O Senhor começou a trazer a lembrança de mim quando meus irmãos estavam na igreja. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? Chorei. Sei, eu tinha esquecido da palavra daquele pastor que tinha liberado sobre mim. Eu pego, vou parar na casa desse pastor ali. Irmãos, quando eu bati na porta, ele falou, entra. Ele estava sentado tomando chimarrão. Na hora, eu me lembrei o que ele tinha liberado. Comecei a chorar. Pedindo perdão a Deus pelas minhas decisões, o que eu tinha feito, pela vergonha que eu fiz com a minha mãe, com meu pai, desobedecer eles, desonrar eles. E com a igreja, querendo ou não, eu era conhecido por todo mundo ali naquele lugar. Um dia até esse pastor me tocou fora da igreja. Falou, se tu não quer vir cultuar a Deus, então não atrapalha a igreja. Então eu pedi perdão. E nisso começou a minha caminhada. E o Senhor começou a falar.
Falar. E Deus começou a falar da empresa, falar de um lugar diferente que Ele ia me levar. E nisso, eu comecei a botar as limitações humanas. O Senhor falando e eu botando limitações. O Senhor falando e eu botando limitações. E chegou um tempo que eu tive que tomar uma decisão. Se eu ia querer viver com as minhas limitações, ou andar sobre a força dele. Porque até os meus 20 e poucos anos, era eu que dominava, era eu que controlava a minha vida. E não deu certo, irmãos. Daí eu escolhi andar com ele. Assim o Senhor começou a mexer. E nessa semana eu comecei a estudar Êxodo mais profundo. Eu me encontrei com um personagem dessa Bíblia. O Senhor começou a me mostrar algo diferente. Eu comecei a ler bem com calma. O Senhor é maravilhoso. Quando ele encontrou Moisés, o interessante, irmão, quando eu conheci a verdadeira paternidade, a revelação, estou conhecendo cada vez mais, se aprofundando, o Senhor, quando Ele me encontrou, eu estava trabalhando para Ele, eu estava fazendo algo para Ele, e a Bíblia relata, em Moisés, quando o Senhor se apresentou a Moisés, que ele estava trabalhando, cuidando do rebanho do seu sogro. Ali começou o trabalhar sobre a vida de Moisés. Porque o Senhor não chama pessoas que estão paradas. O Senhor não chama. O Senhor chama as pessoas que estão se movimentando. E o interessante é que Moisés, que a Bíblia relata, em Hebreus 3:1, que ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. E nem era dele o rebanho ainda. E o Senhor chama Moisés, começa a manifestar algo para ele, chamar a atenção de Moisés. E Moisés, vendo aquilo tudo, de Moisés, eu creio que ele ficou com uma pulga atrás da orelha, porque quando ele saiu do Egito, tinha vários deuses. Então Moisés ficou meio assim. Daí o Senhor começa a chamar ele, Moisés. E o Senhor começa a preparar Moisés para a libertação do povo. Mas antes de Moisés libertar o povo, o Senhor queria libertar Moisés dele mesmo. Porque Moisés ainda, ele tinha cultura do Egito ainda. E o Senhor, se nós estudar os versículos em diante, de 3 para frente, do capítulo 3, mostra o Senhor falando para Moisés, Moisés, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. E Moisés começou, Senhor, eles não vão acreditar em mim, Senhor. Eles não vão acreditar. Daí o Senhor começa a falar, não, Moisés, vão sim, Moisés, porque tu vai falar no meu nome. Daí Moisés, não, eles vão querer ver alguma coisa. E o Senhor começa a mostrar para Moisés o poder do Deus Altíssimo. Porque no meio disso tudo, Moisés até pensava no povo, mas ele estava pensando dentro dele, porque ele precisava dessa afirmação. Porque quando nós não somos sarados, curados, não conhecemos a paternidade de Cristo, nós precisamos se afirmar pelas pessoas. E Moisés, ele precisava ser afirmado. E o Senhor estava ministrando a Moisés, arrancando isso dentro do coração de Moisés.
estava preparando Moisés para ir. E Moisés, nós estamos estudando o capítulo 3, capítulo 4, começa a falar, o Senhor começa a falar para Moisés, não, Moisés, joga o cajado no chão, para mostrar que eu sou Deus. Moisés jogou, automaticamente virou uma serpente, e a Bíblia fala que Moisés fugiu. E nisso, irmão, eu parei, eu pensei, falei, nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos que a nossa família seja salva, nós queremos que o Senhor faça tudo, de quando o Senhor faz, nós foge. O meu maior sonho era que meus irmãos viessem para a igreja, quando o Senhor trouxe, eu que fugi. E o Senhor fala, Moisés, pega ali, ó, pega pelo rabo. Moisés pegou. E depois, mais para frente, o versículo mais para baixo, Moisés começa a perguntar para o Senhor, pedindo mais coisas. O Senhor falou, Moisés, quando chegar lá, se estiver incrédulo ainda, com dúvida, bota a mão no peito, que a tua mão vai ficar leprosa, e depois tu coloca a mão de volta, vai estar curado. E Moisés, vendo todo o poder do Senhor, o cenário, tudo que o Senhor estava fazendo, e nisso, se nós parar para pensar, ele tentou tirar um proveito. Daí Moisés falou, Senhor, eu não sei, não consigo falar direito, eu tenho uma dificuldade a falar. O Senhor não poderia curar para eu poder falar? Irmãos, assim somos nós, né? Quantas vezes eu fiz isso com o Senhor? Eu vendo os milagres acontecendo, eu queria que o Senhor fazia em mim, porque eu queria sustentar algo que não estava curado dentro de mim. E Moisés tinha algo que ele precisava mudar. Porque está no Egito, irmão, Moisés foi treinado, Moisés era mestre, mas ele tinha um problema, ele não conseguiria falar. Ele achando que o Senhor curasse ele, ia se tornar mais fácil, ele cumpriu o propósito que o Senhor estava estabelecendo para ele. Mas tinha um porém, Moisés ainda queria usar o modelo que ele vivia antes, que ele viu as pessoas fazendo. Assim nós começamos a dificultar mais ainda o chamado do Senhor sobre a nossa vida. Porque eu só fosse se o Senhor fizer. Irmãos, então tu não vai. A obra só vai ser concluída quando nós se doar por 100%. O Senhor não precisa que eu fale bonito. O Senhor estava ensinando isso a Moisés. O Senhor só precisava do coração de Moisés acreditar e confiar nele. O problema que foi nos ensinado, irmãos, ser perfeito, falar bonito, se vestir bem, aí fazer a obra do Senhor. Aí o Senhor pega Moisés, no calcanhar de Moisés, né? Não, Moisés, vai, eu falarei sobre a sua boca, eu colocarei palavras sobre a sua boca. Não é mais sobre ti, mas sim sobre mim que eu quero fazer com o meu povo, quero libertar o meu povo. Quando nós queremos fazer algo, irmão, para Deus e queremos ser perfeito, nem é para Deus, é mentira, é para nós. Nós queremos se afirmar, nós queremos algo, porque Moisés voltou de volta para o Egito, com a mesma fala, e tanto Moisés falar, Moisés fala, mas aí tu não vai precisar falar, vou levantar outro vai falar por ti, tu vai só passar,
Então tu vai ter uma bela caminhada até chegar no Egito, hein? Então tu vai estar passando tudo para ele. Ele já está no caminho. Então tu vai ir, Moisés. Daí Moisés, amém. E o mais interessante, irmãos, quando ele decide ir, ele não pega as coisas dele e sai correndo. Ele não faz isso. Ali começou a mostrar o lugar que Moisés estava. O que ele fez? Ele desceu lá na casa do sogro dele. Reconheceu a autoridade que estava sobre ele. Ó, o Senhor falou comigo, que Ele ia me usar lá, vou lá. E Jetro fala para ele, então vai em paz. Vai, conclui a boa obra. Muitos problemas, irmão, dentro das igrejas, dentro de nós. O Senhor tem uma palavra para nós, nós temos uma missão, nós não respeitamos a autoridade que está sobre nós. Porque o Senhor falou algo comigo, então eu vou fazer. A prova está aqui, irmão, que nós temos uma base para nós. Moisés desce, fala com Jetro. Ó, o Senhor falou comigo. E Jetro abençoa ele. O problema de hoje, irmãos, que ninguém quer mais respeitar a autoridade. Nós queremos estar no culto de quarta, no culto de sábado, domingo, esperando algo para o Senhor nos abençoar, para nós ir, e quando o Senhor, nós achamos que quando o Senhor dá, nós vamos, nós não vamos. E o Senhor, nessa noite, o Senhor quer nos tirar desse lugar. Tem muitas pessoas que era para estar fazendo algo para o Senhor mesmo, mas não reconhece a autoridade, quer andar sozinho, pensando que cultuar em casa, não ter pastor, não ter uma autoridade sobre ele, porque o Senhor me falou, irmãos, o Senhor não faz isso. O Senhor reconhece a autoridade que está sobre nós. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, muitas pessoas dessa sepultura morrem, esperando o Senhor nos enviar. E primeiro o Senhor enviou um pastor, um pai. Não, eu quero mais. Honre. Nós temos que compreender o lugar que nós estamos. Só assim nós vamos fazer o ID do Senhor. Nós queremos fazer tantas as coisas, mas o princípio da palavra nós não praticamos. Honra. Moisés fez isso. E o mais interessante ainda, que muitas vezes os casais se separam, um fala assim, não, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou lá, tu fica aqui. E Moisés nos ensina. Moisés chega em casa, fala para a mulher, arruma as coisas que nós vamos para o Egito, o Senhor está nos mandando para lá. Pega a sua esposa, seus filhos, bota em cima do jumentinho e vai fazer a obra. Não tem como fazer uma obra do Senhor se os corações estão divididos. O Senhor não envia ninguém. Você mesmo é enviado. E vai dar dor de cabeça. A família faz parte do propósito do Senhor. Não, mas a minha mulher é assim, irmãos. Ela faz parte do teu propósito com o Senhor. Que nós viemos entender a lição que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus estava falando com Moisés. Moisés poderia se rebelar. Não, agora o Senhor Deus se apareceu para mim, eu vou agora, vou sozinho porque...
Não, irmãos. Tem um caminho de volta para te voltar para casa. Moisés tinha uma casa, ele tinha um sogro, tinha uma família. Esse tempo todo que que Moisés estava ali, era o Senhor que estava preparando Moisés para ir. Daí quando tu pensa, agora eu vou, o Senhor vai lá dar mais uma apertada em nós. Porque Ele quer arrancar tudo dentro de nós. Para não chegar lá na frente e dizer assim, ó, fui eu que fiz. Para não chegar lá na frente, olhar para trás, e ver a família na metade do caminho. Ainda falando assim, eu fiz a obra de Deus. A paternidade, elas nos prepara para viver o melhor do Senhor, para cumprir o propósito do Senhor. E o Senhor, Ele faz isso, irmãos. Ele pega Moisés, Ele ensina Moisés, Ele prepara Moisés. Vai, Moisés, vai no meu nome, é no meu nome, eu sou. Porque quando nós vamos no nome de eu sou, eu saí de cena. O nome do Senhor é glorificado. É Ele que nos guarda. Então não se preocupe, irmão, o que tu vai falar. Se preocupe como está o coração. Se preocupe como estão os princípios no seu coração estabelecido. Se preocupe como você olha para sua casa. Porque na hora certa, o Senhor vai te visitar, vai virar a chave, vai te levar. Assim aconteceu com Moisés. O Senhor preparou Moisés. E o Senhor quer nos preparar. Ele tem desejo de nos enviar. O problema disso tudo, nós falamos que nós queremos ser enviado, mas lá no fundo, o Egito ainda está no meu coração, no nosso coração. Lá no fundo a riqueza ainda fala mais alto. Lá no fundo a vaidade fala mais alto. O que o Senhor estava fazendo com Moisés? Estava arrancando o Egito de dentro do coração dele, para enviar ele para aquele lugar de volta. Porque se o Senhor enviasse Moisés com a fala melhor, Moisés, eu creio que ia se perder. Porque Moisés ia sobre a força dele, não a força de Deus. E tudo que o Senhor quer nessa noite é tirar o Egito de dentro dos nossos corações. Porque muito tempo nós vivemos no Egito. Por muito tempo nós adoremos os outros deuses. Por muito tempo. E essa é a noite para nós olhar para nós mesmos e ver, será que eu estou adorando a Deus mesmo? Será tudo que eu estou fazendo, no final não é para acabar em mim, nem é a obra do Senhor. O Senhor quer arrancar isso de nós. Nós só compreendemos, irmão, quando nós somos livres. Aqui fala que Moisés fez. Quando o Senhor falou, agora tu vai, ele foi. Desceu na casa do sogro dele e pediu a benção. Aí mostra que Moisés estava livre. Aí mostra quando o Senhor pede para nós, o Senhor revela algo para nós, nós senta diante do nosso pastor e fala, pastor, Deus está falando isso comigo. Deus falou que eu ia. Aí mostra que eu sou livre. Que eu não tenho orgulho dentro de mim. Eu reconheço a autoridade. E se nós parar para pensar, quando Moisés sai fugido do Egito, quem era Moisés depois disso? Quem deu comida, quem deu pão para Moisés? É reconhecer da onde que o Senhor te tirou. Ele não deu 2 minutos assim, ó. Ele, oi, eu estou te ligando, mandei um SOS, mandei para ele. Falei, pastor, me perdoa. Por que, janta? Que eu ainda não estou confiando no Senhor.
eu não estou confiando nas tuas direções. Ainda estou achando um meio para mim, nas minhas forças, passar o inverno. E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Eu não estou querendo acreditar, não estou conseguindo. Então hoje, pastor, eu largo isso. Todo esse meu sonho. Tudo que eu planejei na noite, tudo, eu largo. Eu vou ficar só no ar-condicionado. Irmãos, deu boa. Deu mais um mês, irmão, cheguei com mais uma oportunidade. Falei, pastor, dá para fazer isso? Limpar colchão. O pastor olhou sério para mim assim. Jonathan, o que eu já falei para ti, cara? Larga isso, cara. O Senhor não chamou você para comprar uma máquina. O Senhor chamou você para cuidar de ar-condicionado, fazer ar-condicionado, executar serviço, preparar a equipe. Descansa. Eu falei, pastor, ali já fui mais mole, porque se eu chegasse em casa, a Mariana ia falar, se eu vou resolver agora, para não chegar em casa, a mulher não ficar falando, com razão, Eu falei, pastor, vai ser a última vez, pastor, que eu faço isso. Eu confiei no Senhor. Porque quando tu começa a olhar para dentro de nós, mostra que nós não somos capazes mesmo. Mostra que nós não somos perfeitos, nós não temos mente para executar. Aí entra a graça do Senhor. Aí entra o poder do Senhor. Porque nós confiamos nele. Quando Moisés entendeu esse lugar, ele chegou para o sogro dele, o Senhor falou, pegou a sua família, agora eu vou ir cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu sobre mim. Ele se resolveu. Nós nessa noite, que nós viemos se resolver, para poder cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Porque tem vidas esperando por nós, e nós ainda estamos aqui, chorando nas minhas mazelas, porque eu não consegui trocar de carro, porque eu não consegui trocar de roupa, porque eu não consegui comprar uma casa. Deus nem me ama, irmão. Desculpa a palavra, nós somos muito pobres. Quando nós começar a olhar para o céu, quando nós começar a olhar para o propósito do Senhor, sobre o confim da terra, sobre libertar a nação, nós entreguemos tudo, vendemos tudo, para fazer a boa obra do Senhor. Porque é isso que tem que estar queimando no meu coração quando eu acordo de manhã cedo. Quando eu acordo de manhã cedo, vou pegar num ar-condicionado, vou fazer algo com o meu carro, vou sair para atender um cliente. Eu estou me preparando para fazer o ID dele lá nas nações. Mas estou aqui fazendo o meu melhor para o Senhor. É esse lugar que o Senhor nos quer. Não acordar de manhã cedo, olhar para o céu. Mais um dia enjoado, vou ter que olhar para o fulano, ciclano. É difícil. Mas se tu tiver convicção no Senhor, irmão, isso não é nada. Toda vez que eu botar uma dificuldade na minha vida, falar, pastor, não vai dar certo, não sei o quê, e começar a falar, vomitar. Toda vez foi porque eu não estava orando. Porque eu comecei a olhar para essa terra. O pastor só fala assim, Jonathan, quantas horas de oração? Tu está conseguindo fazer teu devocional? Não, pastor, fale, cara, é por isso. Quando tu para de orar, tu para de olhar para o Senhor. Daí tu começa a olhar para essa terra. Sai desse lugar, Jonathan. Se arrepende, vai orar. Irmãos, meia hora, 1 hora, 20 minutos, com o coração quebrantado, tu sai disposto para matar o leão e o urso. Porque é esse lugar que o Senhor nos espera. É esse lugar de intimidade. É esse lugar
que nós viemos compreender qual é o lugar que o Senhor nos quer. Ele é apaixonado por nós, irmão. E muitas vezes eu esnobei esse amor de Jesus. Muitas vezes eu peguei o amor dele, irmãos. Eu pisei com as minhas atitudes. E ele esperando, ele ali olhando para mim. E quantas vezes, irmão, nós fizemos isso com ele? Daí nós somos religiosos, né? Eu vou lá, tira 20 minutos, vai resolver tudo. Não resolve. Se o teu coração não está puro, se tu não procura conserto. Mas quando tu está com o coração quebrantado, viu que estava errado, tu chega, Senhor, me perdoa, Jesus. Eu falhei contigo. Me perdoa. O Senhor vem, a presença dele vem. Ela nos enche, ela pega nós, consola nós e nos prepara para fazer o ID dele. Que essa noite nós viemos não olhar nas nossas forças, mas sim confiar nele pela palavra que ele liberou sobre nós. Acreditar, se o Senhor falou que ele vai fazer, ele vai fazer. A única coisa que pode impedir ele de fazer é nós, o nosso lugar. E ele quer fazer, irmão, no nosso meio. Ele quer nos preparar mais ainda. Ele quer arrancar ainda um pouquinho que está lá do velho homem dentro de nós. Que nós viemos compreender. Porque só assim nós vamos ver a Cristo. Só assim nós vamos ver o céu. Que nós viemos compreender a profundidade do nosso Senhor. Moisés, ele não compreendia ainda, ele nem sabia o poder do Senhor. É por isso que ele perguntava a reação. É por isso que Moisés ele reagia daquele jeito. Porque o Deus não estava ainda dentro do coração dele. Que essa noite nós vimos compreender o poder do Senhor, a grandeza dele, e entender quem vai fazer vai ser ele. Ele só espera de nós, Senhor, eis-me aqui. Amém? Irmão, você se coloca de pé. Essa é a palavra que o Senhor colocou dentro do meu coração, o que Ele falou comigo. Não pare na tua dificuldade, olhe para o céu, porque é esse lugar que o Senhor nos quer. Ele vai vir buscar a igreja, irmão. E quem quer subir com Ele? Tá fraco, irmão. Quem quer subir com Ele? Amém. Até ele agora deu uma adiantada. Eu creio assim, opa, tem um povo que está me esperando. É. Então, essa oração, irmãos, que vocês agora parem um minuto e reflita. Qual é a pedra que colocou na frente de vocês, para vocês não fazer o ID do Senhor, para não fazer a vontade do Senhor? E essa noite, vocês arranquem isso e lance fora, porque é Ele que faz. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua misericórdia, Jesus. Nos perdoa, Pai, porque nós somos pecadores,